cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. O que hoje é sexta-feira, né? O culto é de libertação. Então, há um processo na vida do cristão para que Deus possa usar alguém. Há um processo. Qual é esse processo? Libertação. Deus faz tu passar por algo, por uma situação, por um momento difícil, por uma provação difícil, para que tu venha a ser provado por Ele. Talvez a prova que tu tem passado, a dificuldade, a situação, o temporeiro do tempo, né? Isso não é para matar ninguém. Isso é para levantar alguém. Isso é para restaurar alguém. Isso é para capacitar alguém para a obra de Deus. A obra de Deus, ela passa por um processo. E Deus não coloca ninguém na obra sem passar por esse processo. Há um processo para que Deus venha colocar alguém aqui. E esse processo é lutas. Esse processo é dor. Esse processo envolve tudo isso. E as lutas, a dificuldade, as provas que você tem passado, não é para te matar. Não é para te desistir. É porque o Senhor, Ele não coloca a obra dele na mão de quem não passa pelo processo. Glória a Deus, aleluia. Porque se não passar pelo processo, glória a Deus, não vai levar o povo a se alicerçar, a levar o povo ao céu. Porque quando você levanta um líder, coloca uma pessoa na frente de uma obra ou algo, glória a Deus, aleluia. Se tiver vidas, ovelhas, se o líder não tiver passado por esse processo, ele é arriscado levar todo o rebanho a morrer. O rebanho achar um processo de morte. Por isso que Deus, Ele prepara alguém para colocar alguém que tenha o couro bem duro, que suporte as suas aprovações e ainda aprovações do seu povo. Imagina o líder que está aqui, além dele suportar a sua prova, a sua dificuldade, o seu problema, as suas lutas, e ainda tem que suportar a prova do seu rebanho. Glória a Deus, chega até ele. Imagina você, às vezes a prova é tão dura, tão pesada, que às vezes você vai até o seu líder pedir conselho, pedir ajuda. E aí imagina ele ainda ter a prova dele e ainda suportar ainda a tua prova. Então Deus prepara alguém. E quando Deus prepara, Ele capacita. Então as provações, ela passa pelo período de luta e dor. As dores e as lutas que tu passa, que muitas das vezes tu quer desistir, não é para te matar. É para te colocar num patamar mais alto diante de Deus, para que Deus possa te entregar algo grande. Deus vai te entregar algo nas tuas mãos que é precioso demais. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, avalia um rebanho. Imagina aí Deus colocando um monte de pessoas para te cuidar, como Ele colocou na mão de Moisés. Mas foi preciso Moisés passar por um processo. Então, se tu está nesse processo, não desista, continua. Não pare, porque Deus quer colocar algo grande nas tuas mãos. Glória a Deus, aleluia. Deus tem algo poderoso. E Ele só coloca na mão de quem é corajoso e que luta e tem força. Deus não entrega na mão de quem não tem coragem. Tem muita gente que não tem coragem. Por isso que a Bíblia diz que Deus, Ele só chama corajoso. Glória. Gente que não tem medo
assumir a sua obra. Gente que não tem medo de pegar no arado, que vai fazer a vontade do Senhor teu Deus. Glória a Deus. Então o processo que leva é um processo de dor, dolorido, de luta, de provações difíceis. Imagina, eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, de lá para cá, o que tu já não passou? As lutas, as provas, o choro, as dores. Glória, papai. O que tu não tem passado por causa disso aqui? E quando tu ora pelas pessoas, quando tu ora por alguém, vem as lutas, vem as provações, vem os contra-ataques, que são doídos e muitas das vezes tu quer desistir, muitas das vezes tu quer parar. Glória a Deus. E Deus não quer que tu pare. Essas provas acontecem com todo homem e mulher de Deus. Aconteceu com os homens da Bíblia. Moisés passou um período de 40 anos para poder Deus colocar ele para assumir o povo. Um período de dor, de sofrimento. Foi levantado no Egito para aprender, mas passou um período de sofrimento cuidando de ovelha. Depois que ele cuidou das ovelhas, Deus colocou na mão o povo. Deus colocou na sua mão o povo para que ele viesse liderar. Mas ainda assim, quando ele chega para falar com Deus, Deus ainda diz assim para ele: olha, Moisés, não venha para cá, porque o lugar que tu pisa é santo. Tira o sapato do teu pé, porque aqui é santo. Então o que Deus queria falar com Moisés? Deus queria colocar algo na mão de Moisés, mas precisava que ele tivesse totalmente organizado diante de Deus. Ele precisava ter uma vida diante com Deus. Ele precisava se limpar diante de Deus. Deus não admitia que o homem ou a mulher viesse adorar outros deuses. Deus não aceita adoração a outro Deus. Ele é o único Deus poderoso, eterno. Glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. E ele falou para Moisés, quando Moisés chegou até a sarça perto dele, disse: olha, o lugar que tu pisa é santo, tira o sapato do teu pé, porque o lugar que tu pisa é santo. Por que Deus falou aquilo para Moisés? Porque Moisés ainda estava com a sandália do Egito no seu pé. E Deus não aceitava que ele chegasse até lá, porque ele é santo. Então, para quem vai fazer algo diante de Deus, para quem vai assumir algo da parte de Deus, tem que estar limpo diante de Deus. Tem que estar em perfeitas condições diante de Deus. Porque Deus não tem pacto com o pecado. Deus quer uma pessoa que tenha santidade diante da sua presença, para que ele possa usar de uma forma especial e poderosa, para que o povo de Deus venha crescer, para que o povo venha se levantar, para que ele venha dirigir o povo de Deus como Deus quer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Há um processo para você que toma conta de uma obra. Há dor e sofrimento. Quanto choro, quanta dor, quantas noites, quantas vezes dizendo: Senhor, eu não quero mais, é pesado demais, Senhor, o povo não ouve, o povo é desobediente, a gente fala, mas o povo não quer nada contigo. Aí Deus pega e fala assim: olha, Moisés, tira a alpaca ou o sapato do teu pé, porque é o lugar que tu pisa, e vai e tira meu povo do Egito, liberta meu povo. Aí Deus fala assim: olha, Moisés, tira a sandália do teu pé e vai e fala a Faraó para ele liberar o meu povo, para libertar o meu povo, porque, Moisés, eu quero falar com eles. Moisés, eu quero falar com você. Vai e tira meu povo do Egito.
tira meu povo, liberta meu povo, Moisés. E Deus, Ele te chamou para um propósito, e esse propósito para libertar o povo do Egito. Aleluia, Deus. Foi por isso que Deus te levantou, Moisés. Foi por isso que Deus te chamou, Moisés, para tirar o meu povo do Egito. Glória a Deus. Aleluia. Mas para te ir, Moisés, tira a sandália do teu pé Aleluia. diante de mim, Moisés, para poder fazer a minha vontade, a minha obra. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Atos, a Bíblia fala que a obra ela só é feita cheio de Deus. Sem Deus nada poder fazer. Quando os discípulos foram chamados, a Bíblia diz que eles tiveram que se encher do poder da glória de Deus, se encher de Deus, para poder ir pregar o Evangelho. Quando Jesus deu a ordem para ele no monte, eles não foram pregar o Evangelho de Cristo logo. A Bíblia diz que de lá, em Mateus 28, 19, a Bíblia diz que dali eles foram para o templo e ficaram assentados naquele lugar, esperando a promessa da descida do Espírito Santo dentro do homem. Porque antigamente Deus falava com o homem, mas Deus não habitava dentro do homem. A nova aliança Deus faz cumprir em Atos, que Ele ia descer dentro do homem, aí para que o homem recebesse todo o poder, e aí sim que ele fosse sair para pregar o Evangelho de Cristo, cheio da glória, cheio de poder, cheio de unção, cheio de poder para fazer a vontade de Deus, cheio de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que nós não podemos fazer a obra de Deus vazia. É como se um carro novo, bonito, sem gasolina. E um carro ele pode ser bonito, mas se não tiver gasolina não vai em canto nenhum. Glória. E a gasolina é Deus. Tem que estar cheio de Deus para que a obra venha acontecer algo grande. Se não tiver, pode fazer, mas nada acontece. Tem que estar cheio de Deus. Tem que estar cheio da glória de Deus. Tem que estar cheio da unção de Deus, porque vazio não tem como fazer a minha vontade. A minha igreja, ela vai crescer quando o homem estiver e a mulher estiver cheio de Deus. Glória a Deus. Sem a minha presença não tem como. Vazio quer fazer a obra, como? Hoje não tem grandes milagres, grandes coisas, que as pessoas dizem, mas o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo que a gente não vê mais os milagres? O problema é que hoje está difícil de ter alguém que queira pagar preço. Hoje não se vê tanta gente pagando preço como se pagava antigamente. Verdade. Antigamente, você falava algo com Deus, Deus enviava um profeta, chegava alguém na tua casa, Deus me enviou na tua casa, e Deus manda te dizer, assim diz o Senhor, e assim, pronto, e Deus falava. Hoje a gente não se vê quase mais isso, é porque não tem ninguém mais pagando preço, é poucos que querem pagar o preço. Para a glória de Deus entrar tem que ter preço, para a glória de Deus acontecer tem que ter preço. Se não tiver preço, não tem como acontecer. As pessoas querem ver, as pessoas querem que Deus fale, mas não paga preço como é para pagar. Jesus disse: certo tipo de demônio não sai com pouco jejum e oração, só sai com muito jejum e oração. Os discípulos tentaram, mas não conseguiram. Jesus disse: olha, tem coisas que tem que ter muito jejum e oração. Tem coisas que com pouco jejum e oração não acontece, mas tem coisa que tem que ser com muito jejum e oração, muito preço. Aleluia. Por isso que o Senhor fala aqui para Moisés: o povo
qualquer jeito. Não ora, não jejua, não ora muito. Faz uma oraçãozinha, já tá bom. Não vê mais. Ora 5 minutos. Ora 10 minutos, já tá bom. Eu sempre digo lá na igreja que quando o homem não ora, tá morto. Quem não ora, tá morto. A oração, ela traz vida. Glória a Deus. A oração é como se o ventilador de Deus. Liga, o ventilador é Deus. A energia é a ligação entre Deus e o homem. Desligou o ventilador, orou, desligou Deus. Quando liga, quem liga o ventilador é alguém que está ligado com Deus. Às vezes eu boto o povo para orar lá na igreja e jogo uma panela para cima ou uma lata. Aí tu vai ver quem está ligado com Deus e quem não está ligado. Quem não está ligado, quando a lata cai, ó. Quem está ligado nem liga. Quer nem saber. Está ligado com Deus. Está chorando, está buscando a presença de Deus. Quem está ligado é assim, porque no momento que tu abre o olho, que tu perdeu a ligação diante do teu Deus, perdeu a intimidade, perdeu a conversa, perdeu algo que tu quer pedir para Ele, porque nós, às vezes, nós vamos para a igreja, mas só para pedir, porque o culto não é esse. Se tu ler o Salmo 100, a Bíblia diz que o culto é só adoração a Deus, sem pedir nada em troca. Quando tu adora a Deus sem pedir algo em troca, Ele sabe que tu quer, porque a Bíblia diz isso. Quando tu está adorando, eu entro na tua casa, que diz louvor. Quando tu está adorando, eu vou lá e curo a tua família. Quando tu está adorando, eu vou lá e abro as portas. Quando tu está adorando, eu cuido da tua família, do teu filho. Quando tu está me buscando, eu, teu Deus, cuido de ti. Enquanto tu me adora, eu zelo pela tua casa. Aleluia, Deus. Ele zela por ti. Por isso que Davi disse, é melhor um dia na casa do Senhor que 1000 anos lá fora. Porque enquanto tu está buscando a Deus, Deus está guardando tudo, protegendo tudo, cuidando de ti. Glória a Deus. Aleluia. Mas Deus quer trabalhar na tua vida, quer libertar. Quer libertar. Uma vez eu estava em casa estudando um versículo sobre o inferno. Eu estava elaborando um estudo sobre o inferno. Glória a Deus. Então ali eu estava elaborando um estudo sobre o inferno. Eu estava com um dia de consagração, estava com 20 e poucos dias de consagração, eu estava elaborando um estudo sobre o inferno. E eu ali elaborando aquele estudo sobre o inferno, só sobre o inferno. Eu disse, senta aí, agora tu vai ter que elaborar um estudo sobre o inferno. E eu comecei a elaborar esse estudo. Aí aquela voz veio e falou comigo e disse, olha, pega essas 3 cadeiras que tu tem na tua casa aqui, bota lá para fora e começa a pregar. Porque eu vou começar a enviar vidas. Glória. Aí eu digo, Senhor, é tu mesmo. Eu disse, faz o que eu te mando. Pega essas 3 cadeiras. Eu digo, Senhor, 3 cadeiras, só tenho 3 cadeiras aqui. Branca. Está laborando, Deus mandou parar com tudo e mandar botar 3 cadeiras lá no pátio na frente. Eu morava na principal do ponto comercial. Aí ele ainda disse mais, faz isso porque as cadeiras eu vou enviar. Aí eu gosto de ser crente doido, aí eu peguei as cadeiras e fui para lá, isso era na segunda. Botei as cadeiras lá e Deus disse assim, não te preocupa com as cadeiras que eu vou enviar as cadeiras. E eu botei as 3 cadeiras e comecei a pregar. Aí demorou, o cara da esquina, que era dono do bar, ele tinha comprado um monte de cadeira nova, e estava tudo nas correntes dentro do baleza. Aí ele chegou comigo, olha, ei, não te preocupa. Se tu quiser cadeira, pode pegar minhas cadeiras todinha aí. Porque o bar só é dia de sexta e sábado e domingo. Dia de segunda eu não tenho nada no meu bar, mas tu pode usar essas cadeiras lá
fazer o meu culto lá na frente do teu Glória a povo. Deus. Glória a Deus. Meu Deus, gritei. E comecei a pregar naquele lugar. E comecei a falar. Aí comecei a ganhar os traficantes tudinho de lá. A boca já estava ficando banguela. A boca já estava parando. Os traficantes não ficavam mais nem lá. Sabe o que aconteceu? Os traficantes vinham dar um tipo de alimento. E eu fazia dar uma merenda depois da pregação. Mano, quando eu vim na frente lá do meu ponto, a rua já estava empestada de gente. Não tinha mais onde botar gente, vinha vindo do outro bairro. Glória. E eu comecei a pregar ali. Começou a chegar pastores, outro dia para me ajudar. E eu comecei a pregar ali. E Deus começou a trabalhar e libertar. Aí eu ali sentado, os traficantes tudo lá, nós pregando, falando da palavra de Deus. Aí chegou o primeiro carro. Parou bem na frente, bem perto. E disse, quem é aqui? Quem é o líder daí? Eu disse, sou eu. Ele disse, eu estava lá na minha casa. E Deus mandou vir trazer um rancho e mais um dinheiro para cá. Glória a Deus. Aí puxou, abriu o porta-mala, botou o rancho lá e pegou o dinheiro e me entregou. E os traficantes tudo olhando. Olha como Deus faz. E toda segunda eu doava 2 ranchos. Não era só para o povo da igreja, era para as pessoas até mais humildes que não eram evangélicas. Eu descia. E os traficantes desciam comigo ainda, daí orar ainda dentro das casas. Aí os traficantes tinham uma área lá para dentro assim. E era grande, onde eles ficavam tudo no escuro vendendo a droga. Era tipo um campo. E ele disse, pastor Ney, nós vamos botar uns bancos aqui, vamos fazer umas coisas, vai fazer um grande culto nesse campo aqui onde nós vendemos droga. Aí Deus começou a trabalhar. Aí toda segunda era gente de todo canto. Aí demorou um pouco, outro carro. Aí os traficantes olhavam bem pertinho, que era na rua. Aí os traficantes olhavam, um homem descia e digo, rapaz, quem é que está fazendo esse culto aí? Aí eu digo, sou eu. É porque eu estava lá em casa, Deus mandou vir aqui entregar para o filho dele aqui um rancho e mais um dinheiro. E o homem abriu a porta-mala, tirou o rancho e eu me lembro até hoje que era só o do melhor do bebê. A sacola do bebê. Pegou, puxou o dinheiro e me entregou. Quando você se posiciona diante de Deus, quando você se coloca na brecha de Deus, quando você começa a fazer a obra de Deus com sinceridade, quando você começa a se posicionar e ouvir a voz do teu Deus, Ele envia. Ele é Deus poderoso. Ele pode usar um empresário e te dar tudo que tu quer. Ele é o Deus poderoso. Muitas das vezes nós não acreditamos no que Deus pode fazer. Nós não acreditamos que Deus pode fazer, que Deus pode usar alguém, que Deus pode te abençoar, ou numa caixa, ou algo. Lá na igreja nós recebemos um púlpito abençoado. Deus deu um púlpito para nós de vidro através dele. Nós estávamos querendo comprar, eu fiz um púlpito, mas nós estávamos querendo comprar, Deus usou ele para abençoar no púlpito. Glória a Deus. Aí Deus usou o meu irmão para abençoar numa caixa. Deus usou o meu irmão para abençoar mais, em meio milheiro de tijolo, mais cimento, mais 3 cadeiras. As cadeiras lá foi quase tudo doada. Glória a Deus. É assim que Deus faz, quando você leva a obra com sinceridade, porque Deus conta contigo para ganhar o povo. Deus conta contigo para ganhar vidas, mas tem que estar no processo, tem que estar numa obra, Glória a tem que estar Deus, organizado. De qualquer jeito não vai. Foi por isso que Deus pegou e falou com o rei Saul, disse, olha rei Saul, o profeta ungiu e te mandou, manda te dizer, se tu for fiel a Deus e fazer tudo agradável aos olhos de Deus e obedecer os mandamentos e a vontade de Deus, o teu reinado prosperará e tu serás sempre vitorioso. Mas no momento que tu desobedecer a Deus, tu cairá e darei o teu reinado para outro. Glória a Deus, aleluia. Então o nosso Deus, ele é assim, dessa forma. As coisas de Deus, ela tem que estar organizada, ela tem que estar ali, as pessoas têm que estar buscando, se posicionando, se colocando para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Glória a Deus. É esse processo, mas é preciso passar o processo da dor, do sofrimento, para que Deus possa te entregar, para que tu não possa morrer, para que tu não possa parar. Dá vontade de parar, dá vontade de desistir, dá, mas Deus, Ele quer te levantar. E com Deus não é de uma hora para outra, com Deus é degrau por degrau, é degrau por degrau, é organizado. Com Deus não pula degrau, com Deus é degrau
Quando Davi foi ungido, a Bíblia diz que ele passou ainda, se eu não me engano, foi 15 anos. Davi, para poder ser levantado a rei, foi para dentro das cavernas sofrer, ser perseguido, para poder receber a sua posição, para poder receber aquilo que Deus tinha que entregar. Então Deus é assim. Glória a Deus. Então tu tem que passar pela prova, para que tu possa ser aprovado, para que Ele possa colocar algo grande nas tuas mãos. Verdade, meu Deus. Essa dor que tu passa, esse sofrimento, essa luta não é para te matar, é para te levantar um patamar, Glória a Deus. é para te fortalecer, é para te estruturar, para que tu não venha desistir. Porque a Bíblia diz que Deus só chama coragem, Deus só conta com coragem, Deus não conta com medroso, Deus não conta. Porque ele disse para Gideão, aí ó, escolhe aí ó, e a multidão, ele, não Gideão, diz para ele que eu só quero aqueles que beber água e ir para frente, esse que baixar a cabeça, esse não serve para a minha obra. Uma obra de Deus só serve aquele que bebe água aqui, ele fica aqui ó, aqui ó. Deus escolhe pessoas dessa forma, pessoas que ninguém dá valor lá fora, pessoas que não têm um grande público. Por isso que Deus não trabalha com pessoas que são doutores, com pessoas que acham que podem. Por isso que ele diz que ele pega os pequenos e coloca no meio dos grandes. Ele pega os pequenos. Glória. Deus pega o pequeno e faz grande. Deus pega o pequenininho e bota no meio dos grandão, para que o nome dele e a sua glória venha ser exaltado, para que as pessoas entendam que ele é um Deus poderoso, que ele é um Deus eterno, que ele faz coisas que ninguém pode fazer. Então Deus a quem nós servimos é dessa forma. Ele tem uma estrutura, ele sabe como fazer, ele sabe como escolher. Porque Deus não vai pegar alguém que mal começou a obra, que não tem muita experiência para morrer. Deus não dá feijão para morrer. Quando uma pessoa é nova na fé, no livro de Coríntios a Bíblia diz que ela fica com leite. Hoje, se a pessoa é uma de oração, ou se a pessoa está sempre na igreja, aí quando não tem, as pessoas já querem colocar a pessoa para assumir algo muito pesado, quer dar logo um feijão. E por isso que muitos têm morrido por causa disso. Porque nas Escrituras Sagradas há uma preparação a quem Deus chama, há uma preparação para que Deus venha colocar alguém. Porque tem muitos lugares hoje que tem pessoas que são de oração, que oram muito, é cheio da glória de Deus, fala, você sente a glória de Deus, mas não tem preparação. É por isso que muito não vai longe, logo morre, logo acaba, porque não tem. Com Deus tem uma preparação, com Deus tem uma organização, com Deus tem algo, tem um preparo, para que tu não venha morrer e nem levar o rebanho dele a morrer. Deus ele prepara e coloca alguém para que venha libertar o povo. Há uma preparação. Se Deus te chamou, Ele te preparou. E se Ele te preparou, Ele diz, agora meu filho, eu te coloco aqui. Agora tu vai correr atrás das almas, tu vai correr atrás das vidas. Agora sim, porque tu passou pelo período de provações e de dor. Então tudo aquilo que tu passou não era para te morrer, era para te levantar, porque Deus ele quer entregar algo grande para pessoas aqui, mas preciso ainda passar pelo processo do sofrimento. O sofrimento que tu está passando não é para te matar não. Ei, o que tu está passando não é para te morrer não, é porque Deus quer entregar algo grande para ti, entenda isso. Aleluia! Oh, aleluia! E nesse processo Deus não escolhe qualquer tipo de pessoa. Pessoa de qualquer forma. Deus só conta com pessoas que têm coragem. Pessoas que não têm medo. Pessoas que arregaçam a manga e vão embora. A gente tem que entender uma coisa.
E se tu não fizer, tu vai apanhar. E se tu fizer, tu sofre. É melhor fazendo, sofrendo, adorando a Deus, do que não fazer e apanhar, e pegar peia e sofrer. Não tem para onde correr. Ou sofre fazendo a vontade de Deus, é pior tu sofrer sem a vontade. Glória. Tu vai ter que fazer. Então é melhor fazer sofrendo, mas está fazendo. E é isso que Deus quer. Que tu venha libertar o povo, Moisés. Glória a Deus. O povo de Deus é assim, mano. É com dor, é com luta. É com choro, é com lágrima. Eu sempre, quando eu vou ministrar, eu sempre falo alto. Porque eu passei. Teve época na minha vida que eu sofri muito. Só Deus sabe quantas lágrimas, quanto choro, às vezes escondida. E meu colega dizia: como é que tu suporta tanta coisa? Parece que tu é forte, né? Tu nem sabe. Na tua frente eu sou forte, mas lá no quarto só Deus sabe quanto choro e quanta lágrima. Quantas das vezes querendo desistir e deixar Deus. E Deus, ele trabalha, porque eu viajava muito pregando o Evangelho. Um tempo eu tive um momento e parei. Fiquei mais na igreja, mas eu via viajando, pregando, as pessoas mesmo pegando de carro para cima e para baixo, eu pregava. E quando a gente está sendo usado na mão de Deus, que Deus usa com a língua de glória, a igreja lotada é gente. Deus disse assim: eu vou começar lá de baixo, e depois eu vou te colocar em lugares grandes. Toda vez que eu ia ministrar, eu gostaria de ministrar cheio da glória de Deus, mano. Eu consagrava a minha vida, quando me convidavam uma vez consagrada, eu era acostumado. E quando eu já ia pregar, Deus operava de uma tal forma que os camaradas só iam atrás de mim para me pregar. E eu nunca cobrei nada. De pregador agora me cobra, né? Cartão. Dei de graça, recebi de graça. Se quiserem me abençoar, eu aceito. Mas eu nunca fui pregar no lugar: Senhor, eu quero tanto, como muitos estão fazendo. Muitos. Porque as coisas estão difíceis. Eu trabalho. Eu trabalho. A Bíblia diz que nós somos dignos do nosso suor, tem que ser digno. Eu trabalho. Tem luta, tem dificuldade, tem. Mas eu creio no Deus que quando tu está passando a luta, quando tu não tem nada, Ele vai, envia, usa alguém, está aqui, ó. Deus mandou te entregar isso aqui, ó. Deus mandou te dar isso aqui. Não vou para frente do altar pedir. Pessoas que usam o altar para pedir. Não, é uma bênção, eu tenho sofrido. Lá em casa está faltando gás, está faltando isso. Eu nunca preguei dessa forma, porque eu creio num Deus que pode todas as coisas e eu não vou estar pedindo. Aleluia, Deus. Deus que pode todas as coisas. Eu prego em Deus que Ele faz coisas grandes. Porque se eu ficar pedindo aqui, irmão, as pessoas dizem: vai olhar para mim e dizem: que Deus é esse que esse camarada serve? O ímpio vai entrar ali, eu vou pregar e vou falar das minhas dores, das dificuldades que eu estou passando. Ele disse: não quero nada esse Deus, o cara está sofrendo mais que eu. Verdade. Mas eu tenho que pregar um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que liberta, um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que levanta, um Deus que restaura, um Deus que abre porta onde não tem porta. É esse o Deus a quem nós servimos. Glória a Deus, aleluia. Então eu tenho que pregar esse Deus. Se me falta alguma coisa, eu tenho que ir para os pés dele. Glória. É para ele que eu tenho que pedir. E ele vai usar alguém para me abençoar. Mas se alguém chegar na minha porta e dizer: olha, Deus mandou vir aqui te entregar isso, eu digo: eita Deus, esse é o Deus aqui. Ah, Senhor, tu és poderoso. Ah, Senhor, porque o irmão nem sabia da minha vida, não sabia de nada, veio entregar. És tu, Senhor, porque eu acabei de falar. Aleluia. Mas se eu conto da
da minha vida, tu vai sentir pena, vai me abençoar. Isso é Deus? Não. Eu creio no Deus que não sabe de nada e manda o irmão na casa e diz aqui, ó, tá aqui, ó, Deus me falou. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Esse é o Deus poderoso. Esse é um Deus grandioso. Um dia eu sempre ajudei muito ministério, eu ajudava muito ministério, foi um ministério que ele me deixava e eu pregar em qualquer lugar. E ajudar e sair. E eu ajudei muito ministério, pastor de muito ministério. Aí um dia eu ajudei um pastor. Aí a esposa dele disse, meu filho, eu tive um sonho contigo. Deus me mostrava que tu estava precisando de algo. E Deus mandava dizer para mim, Deus me falava que eu tinha que te abençoar. Ela veio e falou para mim, eu disse, pastora, e aí meu filho, está faltando alguma coisa? Eu não sei, se Deus mandou, só tem que fazer, se Deus não mandou, Glória. eu não vou lhe pedir nada. Se Deus mandou a senhora me abençoar, Deus falou com a senhora então, mas eu não vou lhe pedir nada, para depois, um dia que eu sair daqui desse ministério, olha, o irmão só veio para pedir no meu ministério, esse daí não é homem de Deus não. Nunca pedi nada em ministério de ninguém. Eita, Glória. Porque eu creio nesse Deus. Que quando eu estava necessitado, Ele sempre enviou. Sempre fez coisas grandes para a minha vida. É esse Deus que nós servimos. Aí ela disse, meu filho, tu está precisando? Ela disse, se a senhora quiser abençoar, abençoar, não quiser. Aí ela pegou, eu vou te dar um rancho. Mas eu não precisei pedir nada. Deus usou, foi ela, foi no sonho. Glória a Deus, aleluia. Olha o Deus aqui eu sirvo. Aí eu digo, esse é Deus, porque Ele sabia que eu estava precisando. Então eu entendo que o meu Deus fala comigo. Eu entendo que Ele responde a minha oração. Aleluia, é verdade. Eu sempre digo para as pessoas que vão para a campanha, para esse lugar, não fale da sua vida para ninguém. Porque se tu falar, a pessoa diz assim, diz o Senhor, já falou para ela, vai falar tudo da tua vida, mas tu ficar caladinho, Deus vai usar alguém e diz, eita Deus, é tu mesmo, porque eu não falei para ninguém. Esse é o Deus que nós servimos. Eu fiz uma viagem e lá ganhei muitas vidas. Aí eu me lembro que eu cheguei nessa cidade. Aí o vereador de Anamã, chamou para mim e disse, eu vim te buscar. Ele veio de Anamã me buscar aqui em Manaus. Eu morava num barraquinho assim, era só barro e era só talco. E um homem, vereador de Anamã, veio lá. Deus mandou ele lá, digo, eu vim atrás de ti, porque ele mandou vir te buscar. Nem conheci o homem. O homem veio, me levou, chegou lá naquele lugar, ganhei um monte de vida, irmão. Aleluia. E quando eu cheguei em um dos lugares, na principal, a mulher olhou para nós da Assembleia de Deus e disse, olha, já vieram tanto missionários e missionários aqui, e o meu marido está afastado há muito tempo da presença de Deus. Se vocês não querem fazer uma oração, que estava eu missionáriozinho, pregava aqui só. Eu digo, nós vamos fazer uma visita ali, depois tu passa aqui aqui. E fomos. E quando passou a mulher disse, ei, vocês não vão esquecer não, né? Vocês vão entrar na minha casa e vão orar. Lá o cara tinha dinheiro. Entrei na Anamã sem nenhum centavo. Deus providenciou tudo, quarto, tudo, comida, providenciou tudo. Mas tudo sem nenhum centavo. E quando entramos dentro da casa desse homem, um homem bravo ainda, meio forte, meio carecão. Um restaurante embaixo, construindo em cima uma casa bem na frente de Anamã. Na área onde está só o pessoal do dia. Aí vocês querem entrar aqui, vocês querem olhar aqui embaixo ou lá em cima? Afastado da presença de Deus. Aí eu digo, rapaz, lá em cima é melhor, porque aqui os pessoal estão no restaurante, né? Subiu lá um homem meio bravo. Aí o outro estava comigo, o missionáriozinho, disse assim, bora fazer sua oração e bora embora. Eu digo, não, Deus vai tratar nesse lugar. Aí quando eu sentei, aí sentou a família todinha, né? Reuniu assim a família todinha assim, ó, dentro da casa em cima, assim, os caras trabalhando assim, fazendo a cara do cara bonitona.
Aí eu me lembro que eu sentei assim, peguei minha Bíblia e Deus disse: eu vou te usar nesse lugar. Aí a mulher da Assembleia de Deus olhou para mim, aí sentou a mãe, sentou a família, fez assim, tipo um arco assim dentro da casa. Aí me deram a oportunidade, eu fiz pensar. Aí comecei a pregar sobre Davi. E quando eu comecei a pregar sobre Davi, eu olhei para aquele homem, apontei para ele. Quando eu apontei para ele, aquele homem caiu de joelho. Não aguentou a glória de Deus. Chorou igual uma criança. Reconciliou naquele momento nos pés da filha, chorando igual uma criança, irmão. E quando eu olhei para esse outro lado, já reconciliou mais dois. Quando eu olhei para cá, mais dois aqui, chorando. E o pessoal começaram a chorar e Deus começou, e a mulher começou a pular da Assembleia de Deus. Aí eu olhei para ela e só disse isso: olha, hoje Deus te entrega a tua vitória. Hoje Deus te entrega a tua vitória. De tanto tempo, hoje Deus te entrega a tua vitória. Hoje Deus te entrega. Aí desceu na casa lá, e Deus operando, e a glória de Deus descendo. Aí descemos lá para baixo, ganhamos mais verdadeira, ganhamos mais pessoas lá naquele lugar. Saímos de lá, Deus fez a obra tremenda naquele lugar. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus te chamou para libertar o povo. Deus tem um propósito contigo. E para Ele te entregar algo é preciso tu passar pelo sofrimento, pela dor, para que Deus possa fazer o que Ele tem de fazer na tua vida. Glória a Deus. Para que Deus possa te botar lá onde Ele quer te colocar. Porque os homens de Deus passaram por um processo de dor, de sofrimento. No livro de Jó, a Bíblia fala que se o teu estágio é pequeno, eu vou te colocar no estágio maior, de dor, mas estágio maior, porque por eu te colocar num lugar mais alto. Glória. Para que tu possa receber aquilo que Deus tem para te entregar. Glória a Deus. Vou terminar, porque o tempo é curto. Era até 9h10, está certinho. E para mim terminar, eu quero falar algo aqui. E na época que eu comecei a fazer a obra missionária, né? e eu voltei e passei por um período de muitas provas, muitas dores. E eu posicionei diante de Deus porque eu vivia, a minha família ninguém era evangélico, nós era católicos, todos nós católicos. E um homem pregando na beira do campo que olhou para mim e disse: um dia tu serás um pregador de evangelho, pregarás a minha palavra, andarás com a minha Bíblia e eu vou te levar em muitos cantos para pregar a minha palavra. Glória a Deus. Eu não sabia nem o que era aquilo. Aleluia. Pregando para todos nós na beira do campo, e nós na droga, na bebida, na cachaça. Eu gostava de jogar muita bola. E eu olhei para aquele homem, o outro querendo bagunçar de mano, se tu não quer ouvir a palavra de Deus, vai para lá, o cara está pregando para nós. Ele mostrava que era fisiculturista, né? E o cara, eu era assim. Até hoje eu não esqueço. Ele diz: Deus vai te levar em lugares grandes, ainda vai te levar para fora para pregar o evangelho. Glória a Deus. Glória. Eu olhei, eu não sabia nem o que era, e começou a se cumprir na minha vida. E Deus foi me levando, foi me colocando. E isso é por patamar. E a primeira vez que eu fui pregar numa igreja, o pastor me chamou para pregar numa igreja, disse que a igreja está lotada. Quando eu cheguei, só dei eu e ele, pastor. Aí o pastor dirigiu o culto e eu preguei, só dentro da igreja sozinho, o povo passando, e eu preguei. E eu preguei, Deus disse assim mesmo. Tu vai começar aqui, mas depois eu vou te colocar num lugar mais alto, numa multidão. E eu comecei a pregar, ele dirigia e eu pregava. Glória. Não, eu fiz um convite, meu filho vai chegar gente. Eu digo: não importa, pastor, eu vou estar lá. Quando eu cheguei, não tinha ninguém, não veio ninguém, só eu e ele. E o diabo pensava que eu não ia pregar, porque pensava que ia ser aquele pregador que só pode pregar para a multidão. Glória. E eu comecei a pregar ali dentro. E Deus começou. Aí quando Deus começou a me colocar em lugares, igreja grande, multidões. Aí Deus falava comigo no altar e disse: eu sou fiel ou não sou? Eu não falei que eu tinha te colocar. Eu começava a chorar diante de Deus ali dentro disso, só eu mesmo sozinho. Comecei a fazer viagem. E numa dessas viagens eu estava passando pelo período de muita luta. A nossa igreja era muito grande, o ministério grande. Nem o ministério alugado, todos em vários lugares, grande ministério que eu pregava. E quando eu cheguei de viagem, a igreja lotada, mano.
Fizeram lá um culto lá e a igreja lotada, e o povo mundo falando línguas estranhas, pulando, e a glória de Deus pulando, e eu lá atrás chorando. De tanta luta, de tanta dor, querendo desistir. E eu olhava para o povo, assim, o povo feliz, e eu dizia, Senhor, mas eu fiz tudo aquilo que o Senhor queria, e por que eu estou passando por tudo isso? Aí eu disse para Deus que eu não queria mais servir a Ele. Não quero mais te servir não, Senhor. Com raiva. Não quero mais te servir. Aí, quando foi de manhã, anunciaram uma campanha, e o pessoal me convidaram, eu fui nessa campanha lá. Aí cheguei, tinha 2 homens assim, 2 senhor, e a campanha começaram a gente em todo o ministério, 2 homens assim, e eu chorando com Deus por causa da minha luta, da dificuldade que eu estava passando da luta, e era muita luta. Aí eu cheguei perto de 2 homens, estava assim, aí eu cheguei, aí um homem olhou para mim e disse, vem cá, meu filho. Aí eu cheguei perto do homem, aí um homem estava com uma camisa amarela igual a sua, já o meu coroa. Ele disse, chega aqui. Aí olha o que ele falou para mim, ele estava conversando sobre luta, né? E eu com raiva ali, que ele desistiu de Deus, eu digo, se eu falar minhas lutas, vocês vão, nem sabem. E eu com raiva que ele desistiu de Deus, ele chegou me chamou e disse, vem cá, deixa eu te falar só uma luta que eu passei. O homem me chamou do nada, aí depois disse, deixa eu te falar só uma luta que eu passei. Até hoje, quando eu vou pregar por aí, eu passo para a igreja. Aí ele disse assim, eu estava dentro da igreja pregando, e o meu filho estava brincando. Aí o meu filho, a igreja era assim na principal, e o meu filho correu para fora da igreja. O ônibus veio, passou por cima do meu filho, espocou meu filho a cabeça e o bucho. E eu corri lá para fora e comecei a botar as partes íntimas do meu filho para dentro e para dentro da cabeça, e eu ali no meio da rua ali. Aí ele olhou para mim e eu nunca desisti desse Deus. Eu nunca desisti desse Deus. E tem gente que quer desistir desse Deus por poucas coisas. Meu Deus, é forte. Aí quando ele falou aquilo para mim, eu disse, tá bom, Senhor, me perdoa. Eu querendo desistir por pouca coisa. Aí esse homem passou o que passou e ainda está te servindo. Oh Deus, eu te agradeço. Tu és poderoso, mas tu me ensinaste algo hoje nesse lugar. Tu me ensinaste, Deus me deu um ensinamento, foi profundo nesse dia. Glória. Para que eu viesse aprender. Porque você quer desistir por causa que falta comida. Porque falta algo pequeno, algo. E Deus disse, olha, tem gente que sofre mais do que tu. Passa a luta maior do que tu. E não desiste, ainda está me servindo e me adora. Glória a Deus. E tu está querendo desistir de mim por pouca coisa. Eu disse, Senhor, o Senhor é maravilhoso e grandioso. Eu só quero te agradecer, Senhor. Entenda isso, irmão. Que muitas das vezes nós achamos que a nossa luta é grande. Entenda que muitas das vezes nós achamos que passamos grande luta e queremos desistir de Deus. Achamos que estamos certos. Mas entenda que Deus te ama, que a luta que Ele te dá. Aleluia, Ele Deus. te ama, Ele te ama. Glória a Deus. Agradeça porque os teus filhos estão com saúde, a tua casa, a tua família. Agradeça a Ele porque Ele te ama. Porque aí para fora tem muita gente sofrendo, morrendo por causa do Evangelho, que nós pregamos o Evangelho aqui livre. Nós podemos ir ali pregar o Evangelho, podemos ir em todo lugar pregar o Evangelho. Nós saímos dali e podemos pregar o Evangelho. Mas se tu for para fora, tu é morto. E eu cheguei dentro do hospital, a garotinha tinha um ônibus, tinha passado por duas pernas dela toradas, as 2 pernas costuradas, a outra pulando, saltitando lá. E eu fui pregar dentro do hospital. E Deus me levou ali dentro das cadeias, quantas das vezes ali. Eu cheguei lá na cadeia, comecei a pregar, quando eu olhei, estava todo mundo chorando, até o policial que estava com a metralhadora estava assim. E Deus me levou com grande glória, e Deus disse, eu vou te levar dentro da cadeia, tu não vai precisar mostrar documento nenhum, tu vai passar direto. Por isso que aconteceu, eu cheguei lá. Deus falou e cumpriu. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus falou para mim que me dá um trabalho dentro do distrito e disse, olha, vou te colocar dentro do distrito. Lá meu cara, eu estava numa vigília lá embaixo, o cara desceu lá embaixo, luta. E eu precisando de um trabalho, e o cara disse, vou eu te colocar dentro do distrito. E eu acreditei. Vai vir uma pessoa na tua porta e ainda vai bater e te colocar lá dentro do distrito. Glória. Glória a Deus. Na época estava faltando um documento ainda. Aí apareceu um trabalho para mim cuidar de carne, cortar carne, para o cara querer me ensinar no açougue. Eu disse, não é esse.
É no distrito. Glória a Deus. Aí quando demorou um pouco lá em casa, aí veio um camarada que morava no fundo do quintal, bateu na minha porta. Ney, o meu patrão que trabalha dentro da Yamaha precisa de 6 pessoas, mandou buscar 6, eu escolhi 6 pessoas para trabalhar dentro da Yamaha. Glória. Aí eu digo, tô aqui, é esse. Aí quando eu cheguei lá dentro, todo mundo tinha documento, tinha tudo. E eu não tinha nem todo documento, eu fui o último, o cara olhou para mim, como que tu entrou aqui? Eu digo, foi Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Como que não dá para servir esse Deus? Aleluia a Deus. Como que tu conseguiu? Porque teve gente ali ó, que estava tudo organizado e não conseguiu, ficou lá de fora. E como é que tu entrou aqui? Eu digo, foi Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o Deus a quem nós servimos. Olha o Deus a quem nós servimos. E às vezes queremos desistir, irmão. Não desista, irmão. Deus te chamou e quer te colocar ali, quer te levantar no patamar, quer te usar com grande glória, para ganhar as vidas que estão lá fora. Ei Moisés, te levanta Moisés. Ei Moisés, vai lá e liberta meu povo do Egito, Moisés. Moisés, eu te chamei para libertar, mas eu não sei falar. Não precisa, levantarão também, Moisés. Vai lá, Moisés, te levanta. Glória a Deus. Aleluia. Podem se botar de pé. Glória. Aleluia. Aleluia. Entenda. O que tu está passando é porque Deus quer te abençoar. Glória. Aleluia. Sabe o gigante? Na vida de Davi? Glória. Aquele gigante não é para te matar não, mulher. Glória. O gigante não é para te matar não, é para te... Deus quer te colocar num patamar maior, você aí. A luta pode estar dura, difícil. Mas Deus quer te colocar, essa prova não é para te matar, é para te colocar num patamar maior. Glória. Esse gigante é a tua bênção. Glória a Deus. O gigante na vida de Davi era bênção, não era para matar Davi não, era para que Deus levantasse Davi num patamar maior. O gigante na vida de Davi não era para matar ele não, aquilo era a bênção de Davi. Glória a Deus. O gigante da tua vida não é para te matar, mulher, é para te entregar uma grande vitória, a bênção, porque a Bíblia diz, quanto maior é a tua luta, maior é a vitória que eu vou te entregar, mulher. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Não se preocupe. Aleluia. Deus vai colocar pessoas num patamar maior aqui. Glória a Deus. Deus está te preparando aqui e vai te levantar aqui. Ó. Aleluia, Deus. Deus vai te levantar aqui. Tem pessoas aqui que Deus vai te levantar. Ó. Deus quer te usar. Glória. Faça a obra de Deus com sinceridade, que Deus tem para te entregar muitas vezes. Faz a vontade de Deus com sinceridade. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Aleluia. Poderoso. Fecha seus olhos. Aleluia, Deus. Quero fazer uma pequena oração e entregar. Até aqui Deus me usou. Aleluia. Senhor meu Deus, aqui com a igreja, o Senhor sabe que é uma responsabilidade muito grande pregar a tua palavra. Que eu possa sair daqui, Senhor, determinado e entregado a tudo aquilo que o Senhor mandou entregar, a tua palavra. Levanta teu povo, Senhor, restaura, Senhor, dá ânimo, Senhor, dá alegria. Tu és poderoso, Senhor. Tu transforma, Senhor, que o Senhor possa levantar no patamar alto, Senhor. Mas o Senhor tem preparado vidas nesse lugar, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai abrir porta onde não tem porta. O Senhor vai abrir porta onde não tem porta neste lugar. Deus vai abençoar pessoas nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Você que está passando pelo momento apertado, eu quero te dizer que Deus vai abrir uma porta para ti. Deus vai abrir a porta porque Ele é Deus. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe o que tu precisa.
Deus sempre tem algo maior para nós. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele abençoa. E Deus vai te abençoar de uma tal forma que tu vai ver o que Deus vai fazer. Mas glorifica o nome dEle e exalte a Ele. Senhor, eu quero te apresentar a minha família, a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, o meu ministério diante da tua presença. Quero te apresentar o ministério do pastor, de cada um aqui, Senhor, que o Senhor venha abençoar esse ministério. Que o Senhor venha usar pessoas aqui com grande glória. Que esse ministério venha crescer, Senhor, em prol de vidas. Que esse ministério venha ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas, Senhor. Porque foi por isso que o Senhor levantou os homens de Deus, as pessoas aqui nos lugares. Eu profetizo bênção sobre esse ministério. Eu profetizo bênção sobre a vida do líder. Eu profetizo bênção sobre a igreja, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor. Que eles possam sair daqui, Senhor, cheio da tua glória, cheio do teu poder. E sair daqui feliz, com vontade de te buscar de novo, de estar na tua casa, Senhor. Eu quero te agradecer por tudo. Leva-nos em paz para o nosso lar, nos guardas. Abençoa a minha vida, a minha casa, a minha família. Muito obrigado por tudo. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Glória.